Tarde, boas-vindas todo mundo. Prazer estar aqui falando com vocês em mais um encontro dos conservatórios. Todo mundo está me escutando bem, me enxergando bem? Perfeito, Lucas. Maravilha, gente. Bom, feliz de estar falando para vocês, estar falando para tantas pessoas. Já são 31 pessoas e maravilha. Meu nome é Lucas Batista, para quem não me conhece. E eu queria começar com os 31 que aqui estão, uma rápida pesquisa. Queria saber quantos aqui são professores dos conservatórios, que eu acredito que é o nosso público-alvo principal, né? Quantos são professores, quantos são alunos dos conservatórios e quantos são os demais convidados. Então, eu queria pedir para vocês no chat, quem for professor, escreve professor, aluno, escreve aluno, e demais convidados, escrevam outros, por favor. Vou acompanhar aqui mais ou menos qual que é o perfil do público. Professores, professor de piano. Legal, gente. Bom, então, para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Meu nome é Lucas Batista, Lucas Salles, também alguns me conhecem. Eu sou professor do Conservatório de São João del Rei. Eu já sou professor da casa desde 2010. Já estou 10 anos de casa já. E eu comecei dando aula de contrabaixo lá. Eu sou contrabaixista, principalmente. E acabei me concursando em música, porque eu não sou formado em baixo, então na hora de quando abri o concurso, eu quis partir para a área de música, que também é uma área que me interessa muito. Eu dou aula no Conservatório de São João de percepção, musicalização e estruturação musical, além do contrabaixo. E eu me interesso principalmente em percepção pelo solfejo relativo, que é o que eu vim falar com vocês, porque na minha vida ele foi muito significante na minha vida musical, né? Ele mudou completamente minha maneira de pensar, de abordar a música e, consequentemente, de ensinar a música para os meus alunos também. E aí, por isso, eu tenho me dedicado mais sobre esse tema ultimamente, tenho tentado escrever, vou tentar entrar no mestrado sobre o tema, escrever artigos sobre isso, porque tem feito parte da minha vida nos últimos 5 anos como professor de percepção, e eu acho que essa discussão é pouco realizada no nosso país, nos conservatórios de Minas, então, é uma coisa que não se discute muito. Quem estuda o solfejo relativo acaba tomando um pouco de contato com a discussão, mas ainda é incipiente, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas desconheça o método, né? Ou esteja acostumado só com solfejo absoluto, mesmo conhecendo. Está tocando em algum lugar aí. Lucas, pede a Beth, por favor, para desligar o microfone dela. Desculpa, tá? Né? O meu tá em silêncio. Sem problema, é bom que a gente vai dando um clima de São João del Rei aqui para nossa reunião. Aqui mesmo. Isso o regional é a coisa mais universal que existe, né? Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma olhada rapidinho no chat para a gente... Eu estou colocando o dedo e meu áudio está picando, né? Eu vou dar uma olhada rapidinho no chat para a gente ver quantos alunos, quantos professores, convidados que a gente tem. Mas muitos alunos, né? O Celinho aí também, professor. Beleza. Bom, seguinte, gente. Então, eu vou começar aqui o que eu considero a minha catequese do solfejo relativo, porque como eu vinha falando, foi uma coisa que mudou a minha perspectiva musical e eu tento apresentar para o máximo de pessoas possível. Eu queria perguntar Lucas, para vocês... vou só te interromper um pouquinho, Lucas. Pedir o pessoal, por favor, que mantenha os microfones desativados, deixando o microfone, né? Ative o microfone só caso vocês tenham alguma pergunta a fazer ao professor, né? Para que não atrapalhe o áudio do professor aí, para que todo mundo possa acompanhar bem a oficina, né? Então, por favor, desativem os seus microfones. Excelente, obrigado, gente.
E também é o seguinte, quem quiser fazer alguma pergunta, se por acaso eu não ver no chat, vocês podem me interromper aqui, eu ligo o áudio rapidinho e falo, professor, uma pergunta. E eu quero que isso seja um bate-papo da melhor maneira que a gente conseguir, para não ficar chato vocês me escutando aqui uma hora e pouco, né? Bom, então é o seguinte, uma coisa que eu percebo muito no solfejo relativo, e eu vou pedir até para vocês me mandarem isso no chat também, é que existe um grande desconhecimento a respeito, né? Então, podem ir colocando aí também, falar, eu conheço, eu não conheço nada, no chat, por favor, para eu ver também quantas pessoas, mais ou menos. E eu vou começando a dar um panorama geral aqui do que é a coisa. Bom, solfejo relativo, ele se opõe, de certa forma, ao solfejo absoluto. São duas formas bem diferentes de encarar o solfejo, e eles também são chamados muitas vezes de dó fixo e dó móvel, né? Sendo que o dó fixo, ou o solfejo absoluto, é o solfejo que a gente vê predominar nos ensinos de música em Minas Gerais, no Brasil. Bastante gente conhece o solfejo relativo, que bom. A gente vê predominar porque é o nosso sistema musical padrão, né? Que veio da Europa. Nós vamos falar mais sobre isso. Opa, tem gente que falou que não consegue ouvir, né? Será que é problema no áudio? A maioria está me ouvindo, certo? Bom, o nosso sistema é uma herança principalmente portuguesa, né? E que, por sua vez, é uma herança dos conservatórios franceses, que na tradição dos países de línguas latinas, ele dominou a cultura desses conservatórios, né? E essa tradição do solfejo absoluto cada nota no pentagrama, ela é uma nota em si mesma, né? Por exemplo, a segunda linha da clave de sol é a nota sol, sempre independente de qual tom. A leitura que a gente conhece mais tradicional, né? O solfejo relativo, ele se opõe a isso de maneira quase inconciliável, porque as notas no pentagrama, elas indicam apenas a localização no seu instrumento, daquela nota, né? Porque a gente tem um sistema padronizado em Lá 440. Mas a melodia, de fato, ela não é entendida com aqueles nomes de nota. Então, toda tônica vai ser chamada de dó, toda tônica em modo maior. Por isso, o nome dó móvel. Então, por exemplo, aquele sol que eu citei antes, que está na segunda linha da clave de sol, ele pode muito bem vir a ser um dó, se o tom for sol maior. Isso ajuda o aluno, desde o começo, a não cantar as notas, porque o som dele é aquele, mas a cantar as notas pensando na função que essas notas têm na tonalidade, que tem muito mais a ver com a maneira como a gente escuta, né? Com que a maioria dos seres humanos escutam, com exceção de quem tem ouvido absoluto, que escuta já dando o nome da frequência, né? Mas esses são a minoria, né? As pessoas que têm ouvido absoluto, apesar de no meio dos conservatórios não ser uma coisa rara, certamente é uma minoria de menos de 10% dos estudantes de música, né? E isso foi uma coisa que me atraiu muito no solfejo relativo, porque eu era um aluno que tinha muita dificuldade em solfejo quando eu era um estudante. Fui estudante aqui do Conservatório de São João del Rei, e eu percebia que, assim, eu sou de Lavras, próximo a São João del Rei, lá não tem conservatório, mas eu comecei a aprender música num batalhão, na escolinha do batalhão. E o professor me prometia que eu ia conseguir pegar uma partitura, depois do estudo de música e de solfejo, e eu ia conseguir olhar para aquilo e saber como soaria, né? E nos meus anos de estudo no conservatório, pelo método absoluto, estudava solfejo, passava os anos, e eu nunca adquiri essa habilidade de olhar, como diria assim, de ouvir com os olhos, né? E que, de fato, deveria ser o objetivo último de quem estuda um solfejo, né? É dar para o aluno essa capacidade de ser alfabetizado em música, né? Às vezes a gente sabe ler e escrever em música, mas a gente não sabe, sem ter o instrumento na mão, qual é o som que aquilo tem. Então, a maioria de nós acaba sendo analfabetos funcionais da música, né? A gente sabe como funciona o mecanismo de leitura e escrita, mas a gente precisa dessa muleta do instrumento para a gente saber qual é o som daquilo que a gente está lendo, que é completamente diferente do que acontece na língua portuguesa, por exemplo, que é a nossa língua materna, né? A gente consegue, sem dizer em voz alta, pegar um texto em português e ouvir ele mentalmente na nossa cabeça, né? Agora, quantos são capazes de fazer isso com a partitura? Infelizmente, eu acredito que são muito menos do que deveriam. Nós, como músicos profissionais, muitos não têm essa habilidade. Eu não tive durante muitos anos do que eu me considerava um músico profissional e não tinha essa habilidade. O que veio mudar isso veio a ser, para mim, né, minha experiência pessoal,
o que veio a mudar isso foi o solfejo relativo, ou dó móvel, né, que eu aprendi com o mestre Jan Guest. Muitos devem conhecer aí, ele é um famoso autor de livros de harmonia. Embora no Brasil ele seja mais conhecido pelos livros de harmonia, quem conhece ele no pessoal, ele dá muito mais valor para o lance da musicalização e do solfejo, da educação musical, do que realmente para a teoria, que foi onde ele ficou famoso escrevendo os livros. Tem um comentário aqui do Ivan, deixa eu ler. Professor, você conhece o Facebook, professor alemão Franz Heber, é contrabaixista e ensina o método Kodály. Então, talvez sejam os baixistas aí seguindo essa linha, né? Eu também sou contrabaixista. Eu não conheço, não, Franz Heber, mas é exatamente isso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Inclusive, essas sílabas, elas são usadas desde milênios já, para representar. Milênios, porque quem inventou isso foi Guido d'Arezzo. Já estou chegando lá. Elas são usadas em qualquer lugar do mundo, como forma de solfejo, mesmo em lugares onde vocês sabem que o nome de nota não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A nossa tradição latina, ou seja, Portugal, Espanha, os países da América do Sul, França, Itália, todos esses países de idiomas latinos chamam as notas de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas em outros idiomas onde o nome não é esse, eles ainda usam essas sílabas para solfejo. Por exemplo, vocês vão ver um inglês solfejando do, ré, mi, fá, sol, lá, ti, né? Desculpa o sotaque tosco aqui. Mas, enfim, vamos cair logo nesse lado histórico, que eu acho que é uma das maneiras melhores da gente conhecer um outro lado da situação, por exemplo, que é do solfejo absoluto, é a gente conhecer um pouco da história, do arcabouço histórico disso, né? Eu quis fazer mais dias de reunião porque eu acho que seria legal nesse primeiro dia a gente se debruçar sobre a história do solfejo, sobre os conceitos do solfejo e ver como é vasta a história do solfejo relativo, da utilização do dó móvel. Na verdade, muito mais antiga que a do solfejo absoluto, né? Eu acho que a gente sempre ganha um novo ponto de vista quando a gente faz esse estudo histórico, né? Bom, então a história do solfejo começa com a história da música, né? Até agora alguma pergunta? Antes de eu começar a entrar nessa parte histórica mesmo? Tudo bem? Bom, vou considerar isso um não, né? Vamos prosseguir. O que a gente define como história é o início da escrita, certo? A história, a matéria em geral, começa com a escrita. Antes da escrita, existia a pré-história, certo? E em música não é diferente. O problema é que a história da música começa com a escrita da música, quando a gente pode ter realmente certeza de qual era o material musical que estava sendo trabalhado ali, né? Na pré-história musical, a gente pode ter... Só um minutinho, cara, só para fechar o raciocínio. Na pré-história musical, a gente pode ter tudo que vem antes do ano 1000, né? Só que vai ser feito como textos, a pessoa falando sobre como se fazia música, ou um desenho explicando. Pode falar, cara. Está dando uma interferência no seu áudio aí, por isso que eu interrompi, porque senão algumas pessoas não vão te entender. Por favor, Márcio e Stephanie, desativem seus microfones, porque está atrapalhando o áudio aqui. Márcio, Silas e Stephanie, por favor. O áudio daqui não posso? Pode. Não, agora acho que melhorou. Bom. Só que acho que... Isso. Temos, tudo bem? Beleza. Acho que eu me perdi. Tá, a gente estava falando de história e pré-história da música, né? Então, assim, a história humana começa em quase 5000 a.C. E a história da música só começa no ano 1000 da era cristã, que é quando um monge beneditino chamado Guido d'Arezzo inventa a escrita musical, né? Então, a partir da escrita musical, a gente pode, pelos estudos musicológicos, dizer exatamente qual era o material musical tocado ali, né? Isso vai ser razoavelmente no ano de 1025, 1000 e poucos. Tá? O Guido d'Arezzo, ele nasce, acredito, em 991, 992, e em 25 ele escreve um livro que é um livro largamente distribuído em todos os países europeus na Idade Média, um tratado sobre educação musical. Vamos falar um pouquinho sobre o Guido. O Guido, ele além de ter sido o inventor da escrita, basicamente a mesma escrita que a gente tem hoje, ele também é o inventor de várias técnicas da educação musical,
que foram usadas dali para frente, incluindo o solfejo, que é cantar dizendo esses nomes de nota, né? A gente imagina que o mundo medieval fosse bem confuso em relação a como se dava a educação musical, porque a gente não tem, porque o mundo não era tão conectado, né? Então, assim, para uma pessoa de uma cidade grande como Arezzo até um outro polo grande na Itália, era no mínimo um dia de viagem de cavalo ou a pé, ou às vezes semanas, né? Então, era um mundo onde as coisas não se conectavam tanto. Com certeza existiam formas de educação musical, mas a gente começa a ter uma noção mais clara disso a partir desse livro do Guido d'Arezzo. É o segundo livro mais distribuído sobre música na Idade Média. Ele pede apenas para o Boëthius, que é um poeta, um filósofo latino, e que esse cara ele faz uma tradução de como que era a história de como que era a educação musical na Grécia. Mas é muito rudimentar, a gente não consegue ter contato com o material musical. O que diferencia o Guido d'Arezzo dos outros que vieram antes é que ele institui o tetragrama, ou seja, basicamente o pentagrama que a gente tem hoje, né? E as notas musicais vão ficando grafadas claramente nesse tetragrama. Então ele pode dizer que aquela nota é aquele som específico. Diferente da escrita que existia antes nos mosteiros, que era dos neumas. Não sei se vocês já viram, acho que eu esqueci de selecionar uma imagem sobre isso. Vinha a letra em latim do que eles estavam cantando e uns rabisquinhos, assim, se subia ou se descia. A pessoa tinha que intuir aquilo ali. Ou seja, tinha muito mais a ver com a tradição oral, a pessoa aprendia a música de ouvido, onde ela estava, junto com os outros monges, e na hora de cantar, aqueles neumas serviam apenas para lembrar, aqui dá aquela subidinha com uma voltinha. Né? Mas aquilo você imagina para um regente de coral, o que era ensaiar um coral com pelo menos meia dúzia de pessoas, sem você saber exatamente qual era a altura das notas, dependendo apenas da memória deles. Acho que quem trabalha com coral aqui deve ter uma boa noção de que problema que isso devia ser, né? Então o Guido ele começa onde ele trabalhava antes, que na verdade era Pomposa. Como é que é? É isso mesmo, Pomposa é o nome da cidade. Ele começa a instruir, colocar modificações. Ele usa esse tetragrama e ele começa a querer dar nome para as notas. Ainda não eram os nomes que a gente conhece. Tá? E alguns monges ali, os superiores a ele, começaram a achar que ele estava inventando moda demais, saindo da cartilha do que era aprendido, né? E eles dão um jeito dele se transferir para Arezzo, que não era a cidade dele original, né? E Arezzo não tinha um monastério, ou seja, ele não ia ficar em contato com o alto clero. Mas Arezzo tinha um grande coral. E a pessoa que fez essa ponte para ele ir para Arezzo queria que ele fosse um regente coral, que ele trabalhasse com esse coral que já estava tendo alguma expressão. Então, a teoria musical toda nasce essencialmente da música vocal religiosa. Ela surge para resolver um problema da música vocal religiosa, que estava começando a usar e abusar da polifonia, e as pessoas não davam conta de guardar tudo na memória. Você imagina, você aprender uma canção folclórica é uma coisa simples para a memória de qualquer pessoa, certo? Você aprende oralmente com tranquilidade. Agora, você tratar de uma música, de uma composição, onde um determinado coro canta aquilo com 5 vozes diferentes, já é uma coisa bem mais difícil de ser guardada na mente, né? Então, a escrita foi uma necessidade. Então, o Guido inventa esse tetragrama, começa a colocar as bolinhas ali no lugar certo, e é em Arezzo que ele tem a ideia de nomear as notas para dar uma relação mental para a pessoa de aquela sílaba representa aquele som dentro da tonalidade. Então, ele pegou a oração a São João Batista, que era uma das músicas que eles mais executavam no repertório, era um hit da época, né? E essa oração a São João Batista, a primeira sílaba de cada verso da oração batizou o nome das músicas. Então, a oração começava com Ut. Mi, Fá, Sol, Lá, e é isso, eram 6 linhas, né? E terminava com Ó São João, que seria a 7ª linha. São João Batista que a gente está falando aqui é o São João Batista mesmo, o que batizou Jesus, né? O João Batista profeta. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem a oração de São João Batista. E aí o Guido, só um minutinho, tá lá. E o Guido pegou essa oração e começou a chamar os nomes. O primeiro som será o Ud. Laxis, e eu não sei nada de latim, e muita gente de São João é craque em latim, vocês vão acabar me corrigindo aí.
Desculpa a pronúncia. Aí a segunda linha é Resonare Fibris, a terceira linha. Mira Gestorum, a quarta. Famuli Tutorum, quinta. Solve Polluce, a quarta. Labireatum. E a última linha, San Johannes, né? Que o J tem som de I em latim, certo? Então não existe essa diferenciação entre J e I. E aí ele nomeou cada nota assim. Detalhe que não existia essa nota Si na prática musical da Itália naquela época. Então as pessoas solfejavam assim, as músicas todas eram feitas no esquema de hexacorde, né? Que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Lá, Sol, Mi, Fá, Dó, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Não tinha nota Si. E dava certinho com a quantidade de sílabas, excluindo São João dali, né? Mais tarde, quando esse método começou a ser muito difundido pela Europa, como eu falei, ele foi o segundo livro mais distribuído sobre música na Europa, na Idade Média, muitos lugares tinham a cultura de usar esse som da sensível, do sétimo grau, né? Incluindo os países germânicos ali, de língua germânica, e a França. Então, alguém deu a ideia de colocar o Ó São João no final. Então, a sílaba que se usava era San, pro Si, que de Sancte Johannes. Mais para frente, alguém trocou isso pelas iniciais, SI. Peraí, tem alguém pedindo para participar aqui? Não. Lucas. Pode falar. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguém me chamou? Professor? Não. Oi. É Jordano que está aqui falando. É o seguinte, é que a gente conseguiu um certificado para a oficina, e aí eu vou mandar o link do certificado no último dia da oficina, tá? Legal, maravilha. Para o pessoal preencher. Jordano, isso inclusive me lembra de dar um panorama para vocês de como que vai ser feita essa oficina. Então, a ideia inicial é o seguinte, é que esse primeiro dia seja um apanhado histórico sobre o solfejo relativo e sobre o solfejo em geral, para a gente ter esse arcabouço assim, de educação musical mesmo, num panorama mais amplo. No segundo e terceiro dias, eu vou me debruçar mais sobre a técnica em sala de aula de ensino do solfejo relativo. Eu acho que assim, o método em si, aprender a solfejar relativamente, ficar bom nisso, é um trabalho de meses de prática, ou de anos de prática, né? Mas o que eu posso dar para vocês nessa oficina é mostrar qual metodologia eu aplico em sala de aula. E aí, quem tiver interesse de estudar mais a fundo, pode entrar em contato comigo, eu vou passando materiais, tem bastante material aqui a respeito. Esse método que eu vou explicar é o método que eu aprendi diretamente do Ian Guest, que foi musicalizado por esse método, né? O Ian Guest, para quem não conhece, é um senhor de 87 anos, que tem 60 anos de Brasil, como ele mesmo gosta de dizer. Então, ele está há muito tempo envolvido na educação musical brasileira, mas ele foi musicalizado na Hungria pelo método Kodály. Então, ele é um cara, vamos dizer assim, ele é neto direto da tradição do Kodály. Então, acho que eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, visto que eu tento replicar da melhor maneira possível o que eu aprendi dele. Acho que isso funciona muito bem, por isso que eu faço isso. Bom, vamos voltar, né? Alguém me perguntou aqui como entrar em contato. Eu posso escrever de novo no final da reunião, mas quem quiser anotar aí, meu e-mail é lucasbatistamusico. Tá? Vou escrever aqui também no chat. Vou escrever no chat aqui. Eu estou sem som. Não tô Sumiu o escutando. som e voltou ou está sem som total? Voltou. Desculpa meu atraso aqui, mas eu tive que reinstalar o Zoom aqui, porque ele deu um problema, ele travou, desculpa. Sem problema, vamos seguindo. Então, a gente estava falando do Guido d'Arezzo. E por que é importante esse método dele de dar um nome para as notas e de ter instituído o tetragrama? O tetragrama vem antes na história do Guido. Mas antes ele se referia às notas, a nota da primeira linha, nota do primeiro espaço, nota da segunda linha. Ele começou a ver que essa comunicação não funcionava muito bem. E aí começou a instituir os nomes Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, até que mais para frente também alguém pede para mudar o Ut para Dó, porque era difícil de ficar solfejando Ut, Ré, Mi, Ré, Ut. Né? Não é muito sonoro. Oi? Alguém está com o áudio aberto aí, gente. Por favor, dá um pausezinho.
E esse sistema, ele era essencialmente relativo. Pode falar, Carlos. Justamente algumas pessoas aí que estão... Filomena, Sérgio, Aldair, por favor, desativem. Eu estou tentando desativar. Já desativei. Beleza, gente. Vamos seguindo aqui. Ainda está aberto, Aldair. O seu microfone ainda está aberto. Porque... Agora Para falar, é só clicar no microfoninho aí que ele abre de novo e a gente pode voltar a conversar. Bom, como eu estava dizendo, esse sistema é essencialmente relativo. As pessoas não dependiam de um instrumento ali onde eles estivessem para dar a nota, para dar o tom, certo? Então, o monge podia começar cantando aqui. Ré, mi, sol. E se ele descobrisse que esse tom está alto para o grupo de pessoas que ele tinha ali, ele simplesmente abaixava esse tom. Ré, mi, sol, mi, ré, né? Ou subir. Ré, mi, sol, mi, ré, inclusive, a música da época era uma música muito modulatória. Tá? Nós estamos falando aqui, basicamente, do ano 1000, 1020, 1030. Então, esse sistema do Guido d'Arezzo, ele já tinha um mecanismo automático de transposição, que ele chamava de transposição mole e transposição dura, que era modular para o 4º grau ou para o 5º grau, exatamente como a gente vai ver depois no classicismo, no romantismo, hoje em dia no chorinho, né? São as modulações para os tons vizinhos, né? E ele já tinha esse sistema. Então, a pessoa estava cantando lá. Ré, mi, fá. De repente, essa nota do fá começa a ganhar preponderância demais. A pessoa começa a chamar esse som de u, que é o dó, e ele passa a ser a tônica. E ele começa a cantar a partir dessa nota. Ré, mi, sol. Certo? Então, esse sistema já vinha sendo usado desde o primórdio para facilitar modulações sem a pessoa precisar aprender outros nomes de nota. Né? Porque, por exemplo, no Fá, a gente sabe que vai aparecer um Si bemol no tom de Fá maior. No tom de Sol maior, vai aparecer o Fá sustenido. Né? Então, para a pessoa não ter que aprender outras escalas cromáticas, cromatismos e coisa e tal, ele simplesmente começava a chamar a nota por outro nome. Tá? Então, essa era a prática corrente da história da música nos primeiros séculos desse milênio, segundo milênio, né? Do ano 1000 até o ano, 1600, 1700. Que quando as orquestras começam a ficar grandes demais, o piano, por exemplo, é inventado também, e aí exige da pessoa uma leitura absoluta e imediata à primeira vista, né? De ligar diretamente o que está na partitura com a tecla a ser tocada. Né? Enquanto a música não tinha esse grau de complexidade para os instrumentos, por exemplo, de teclado, que tem que levar as notas ao mesmo tempo, a música funcionou muito bem assim, no sistema unicamente dó móvel, né? No sistema unicamente relativo. E aí a coisa começa a mudar de figura lá pelo século XVIII, onde o Rousseau, o famoso filósofo francês, já começa a ter que existem muitos textos do Rousseau tentando defender a ideia da volta ao método relativo. Ou seja, em algum momento aí a França começou a usar apenas o sistema absoluto. Né? Uma coisa que eu esqueci de dizer, e vale a pena mostrar, para ver o tanto que esse método relativo é antigo, é que existem culturas como a indiana, a chinesa e a egípcia que já usavam esse método, inclusive também a famosa Manosolfa, como o método padrão de ensino de música. Né? Manosolfa, para quem não sabe, é fazer o gesto que vai ter o som. Né? Dó, ré, mi, sol, lá, dó. Então, olha esse compartilhamento de tela. Uma imagem do Guido d'Arezzo ensinando um outro músico quais são as notas que ele deveria tocar. Conseguiram me ouvir? Conseguiram me ver, não? Voltou o seu som, Lucas, que tinha sumido. Eu esqueço que no meu computador, se eu mexer o mouse aqui, ele automaticamente fecha o microfone. Desculpa. Então tem essas duas paletinhas na mão do monge sem chapéu, tá vendo? Que ele usa para tocar o saltério. E o outro monge de chapéu preto é o Guido d'Arezzo, fazendo um sinal com a mão que indicaria qual é a nota que deve ser tocada. Deixa eu ver se
consigo acessar. Essa é a mão guidoniana, que mostra os sinais de Manossofa que o Guido usava. Então, percebam aí que cada dedo tem uma indicação no pentagrama e fala embaixo qual é o nome de nota. Opa, alguém aí, gente. Abriu o microfone aí no batidão, hein? Daí, Facebook. Se eu te colocar como o anfitrião, me coloca você consegue aí fazer isso? Hã? Me coloca como anfitrião, Lucas. Tá, mas será que eu vou te auxiliando? Eu estou gravando aqui. Será que vai parar se eu fizer isso? Não. Porque você vai ser o anfitrião, eu vou ser co-anfitrião. A pessoa que está aí com o telefone nomeado iPhone, por favor, desative Estamos todos felizes de ver a Belinda aqui, né? Que fez cúmplices de um resgate original. Carlos, acho que você já pode fazer isso aí, viu? Já te coloquei como anfitrião. Pessoal, fecha os microfones, por favor. Pronto. Vamos aqui no compartilhamento de tela. Vocês, um quadro egípcio. Página aqui. Um livro egípcio que mostra a Manossofa egípcia como era. Olha só, tem um músico com a flauta e o outro indicando qual que é a nota que deve ser tocada nessa flauta. Do lado tem um outro músico tocando um instrumento de bocal, uma pessoa fazendo outro gesto, né? E duas pessoas fazendo um gesto para um arpista. Qual é a nota que deve ser tocada? Então é um sistema mesmo muito antigo. Bom, vamos voltar para você. Eles conseguiram traduzir, na época da Pedra da Roseta, lá quando o pessoal começou a traduzir os hieroglifos, eles conseguiram traduzir, olha que interessante, para o que significava o gesto. Né? Ou seja, a música egípcia era essencialmente improvisada, o maestro indicava por gestos qual era o som que o instrumentista devia tocar, mesmo num contexto de grupo musical, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Tá? Bom, então vamos falar sobre o Rousseau lá. O Rousseau já estamos em 1720, né? Já demos um salto aí de 700 anos na história, e ele é um dos principais pensadores do iluminismo e o precursor do romantismo. Ele foi o autor mais importante, talvez, da Revolução Francesa, né? O autor que inspirou as pessoas a se rebelarem contra as monarquias, né? Com o livro dele mais famoso, O Contrato Social, onde ele expõe qual que seria o modelo ideal de sociedade, é o que deu origem às nossas atuais democracias, né? Então, ele é um autor muitíssimo importante na cultura ocidental. E na música ele não é diferente, né? Nessa época, no iluminismo, era muito comum as pessoas serem, digamos assim, grandes mestres em várias áreas, né? Então, o Rousseau, assim como Leonardo da Vinci, vocês já devem ter visto também que ele também era músico, cientista, pintor. O Rousseau, ele se interessava muito por política, escreveu muito sobre filosofia política, escreveu sobre botânica, sobre educação musical, escreveu óperas e romances. Então, era um compositor também, um romancista. Era realmente um gênio completo. E ele tem várias citações interessantes sobre o ensino musical. Ele começava a criticar muito o lance do solfejo absoluto, que se dava na França, e ele propõe um sistema numérico, onde os sons seriam cantados de acordo com a função na tonalidade. Seria a mesma coisa que o solfejo relativo, porém com números. Então, eles cantavam 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, desafinei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... E esse sistema numérico, apesar de muito criticado
pelos cientistas, pelos músicos na França, ele começou a ser largamente utilizado. Inclusive, hoje em dia, ele é muito utilizado nos Estados Unidos e é o ensino oficial que se dá na educação musical infantil na China, que é o país mais populoso do mundo, né? A gente pode dizer que a maioria do mundo, na verdade, está nessa onda do relativo mesmo hoje em dia. E eu tenho certeza que muitos aqui também devem ter visto já em alguma altura da vida esse sistema de cantar as notas com número. Pode falar, cara. A Stephanie está perguntando se você pode depois passar o nome desse artigo, né, para as pessoas que têm interesse. Qual artigo especificamente, Stephanie? Esse que você mostrou, dos egípcios. Claro. Muito legal. Excelente. Esse artigo é muito bom. O título dele, deixa eu falar brevemente sobre ele aqui, mas é muito interessante. Chama Claude Dauphin, a pessoa que fez o artigo. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Compartilhar. Um estudo, essa pessoa que escreveu, o Dauphin, ou a Dauphin, eu não sei se é homem ou mulher, ele é canadense, né, da região francófona do Canadá, região que fala francês. E esse artigo foi traduzido e lançado na ABEM. O dele é So Schumann e Kodály, visões convergentes em pedagogia musical. Ele faz um apanhado sobre quais são as raízes do Kodály, né, que vem lá de Rousseau e de Schumann também. Schumann é o compositor pianista, né, e romântico. E Schumann é muito influenciado por Rousseau e Kodály, por sua vez, muito influenciado por Schumann. O Schumann tem um livro famoso chamado Conselhos para a Juventude, Álbum para a Juventude, de piano, né, onde ele discute muitas ideias filosóficas da música e o Kodály é coladinho nessas ideias. E essa Claude Dauphin, ele é do Departamento de Música da Universidade de Quebec, mas esse artigo especificamente, ele saiu na ABEM, quando o encontro foi no Paraná, quer ver? Revista ABEM Londrina. Tá? Eu vou passar depois o link para vocês por escrito, para quem estiver fazendo. Vocês também podem ver aí na tela, se quiser dar um Google, beleza? Fica à vontade de printar. E eu também estou gravando essa nossa reunião aqui, depois daqui a pouco eu vou subir ela, vocês também vão ter acesso a isso aí. Tem outros materiais também que eu vou usar, vão estar todos disponíveis, tá, gente? Bom, acho que eu me perdi onde que eu estava. É o Schumann, né? Então, o Schumann ele tem várias citações importantes em educação musical, e ele defende a primazia do canto. Peraí, Schumann? Não, estou falando do Rousseau. A primazia do canto. O canto deve vir primeiro, como forma de educação musical. Todo mundo deve se preocupar, sim, com o aprendizado instrumental, em tocar bem o seu instrumento, mas o canto deve vir antes de tudo. É um instrumento que já nasce com a gente, um instrumento acessível para qualquer grupo trabalhar. Então, vocês veem que desde o Guido d'Arezzo, e passando por vários outros compositores depois, a música vocal ela sempre teve esse lugar privilegiado, tanto na história da música quanto na teoria musical. A música vocal foi que moveu a teoria musical para frente, as formas de educação musical para frente. E isso é muito importante. Bom, vamos voltar para aquela que a gente estava falando da solfejo pelos números do Rousseau, né? Isso ficou muito popular na França. E depois da Revolução Francesa, os colégios eles sofrem uma grande reforma, né? Os colégios que eram voltados apenas para a aristocracia e para os monarcas, né? Enfim, a França começa a ter um novo modo de pensar completamente diferente, voltado muito mais para as massas e para a educação da população. Então, várias escolas são abertas, e nessas escolas eles não ensinam inicialmente a leitura da partitura tradicional. Eles ensinam esse sistema numérico, inspirado no Rousseau. Um método famoso dessa época, deixa eu ver o ano aqui, em 1790, é o método Paris-Gallien-Chavet. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas eram 4 educadores musicais, ou seja, 2 deles compartilhavam o mesmo sobrenome, né? Que organizaram essas ideias do Rousseau num sistema de educação musical, formou em várias escolas fanfarras, orquestras, corais, e o método se espalhou por toda a França, iniciando um movimento chamado Orfeão, que, esse nome não deve ser estranho para muitos de vocês, ele vai culminar depois aqui no Brasil
no maior projeto, talvez, que a gente já tenha feito sobre educação musical, que é o projeto liderado pelo Villa-Lobos do canto orfeônico. Né? Tem fortes inspirações aqui no Orfeão francês, do finalzinho do século XVIII. Tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma partitura da época, para vocês verem como é que funcionava esse sistema numérico. Página 10. Mais um instantinho. Mesmo artigo que eu citei anteriormente, tá? Então, realmente, quem quiser dar uma lida completa, vale muito a pena. Ficar bem? Então, vamos pensar na escala funcionando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. E para baixo também. 1, 7, 6, 5. Então, essa música começa... Vou mostrar com o mouse aqui para vocês, gente. Amazing Grace todo mundo provavelmente conhece, né? Aquele hino protestante. E reparem aqui perto do mouse. A primeira linha é a primeira voz. A segunda linha é a segunda voz. Música. E mais embaixo, as vozes mais graves. Então, pelo primeiro pentagrama, primeira voz, começa com o 5 no grave. Sim, peraí. Nosso uma coisa muito importante do método relativo é o seguinte: a gente sempre tem que ter claro na mente onde está a tônica. Senão nada faz sentido, né? Então, temos aqui o 1. Vou pegar um mais agudo. 1, 2, 3, 4. Dó. Ih, tô com outro 1 na cabeça, gente, desculpa. De vez em quando dá umas bugadas aqui. Amazing, 5, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 6, 5. Reparem que o 5 e o 6 são mais graves do que o 1, né? Por isso que ele bota o 1 como se fosse em minúsculo, um I. Tá? Então, retomando do começo. 5, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 6, 5. 5, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 5. Né? E pela letra embaixo, o aluno saberia qual letra cantar aí, em cima disso. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Né? Isso facilitava para o primeiro estudante não ter que aprender todas aquelas regras de pentagrama, de ritmo para cantar as figuras, né? Isso dava um acesso muito mais imediato da pessoa a qual era o material musical, um acesso rápido para os alunos, né? Visto que a educação já estava destinada a um público, vamos dizer assim, da grande massa, que muitas vezes estava também aprendendo a ler e escrever na língua materna, né? Então, você imagina a pessoa aprender uma partitura também, era uma coisa bastante complexa. Só uma elite intelectual era capaz disso. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, a terceira voz, que seria a voz do tenor. Embaixo da letra, acompanha comigo. Seria como se fosse 5, 1, 1, 1, 1, 6, 6, 1, 1, 5, 5, 6, 6, 1. Então, soaria... Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Você vê que assim, eu não estudei isso aqui antes, mas a leitura fica imediata, facilita a leitura à primeira vista. Né? A pessoa sabe qual é o som daquilo, independente do tom, independente de ter um instrumento junto. Vocês conseguem perceber as vantagens didáticas que isso tem? Né? Isso é realmente um encurtador de caminho. Embora, se a pessoa fosse especializar depois em música, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que aprender a ler a partitura. A ideia não era substituir o sistema da partitura por isso aqui, mas começar com isso. Então, na França, começou assim. Porém, isso começou a mudar com o famoso compositor Berlioz. O Berlioz era professor do Conservatório de Paris, e ele foi um dos grandes críticos desse sistema, justamente porque o sistema estava fazendo muito sucesso. Alguns compositores vieram
num movimento reacionário a isso. E aí o Berlioz, leiam essa citação comigo aqui. Nós assistimos uma sessão de leitura à primeira vista de partituras notadas em números. E apesar do fato de centenas de jovens reunidos no Liceu Louis Le Grand, em Paris, terem executado sem hesitar diversos fragmentos de música traduzidos em números, segundo o método Galin-Paris-Chabert, o compositor e compostos... então essa música foi composta por esses autores aí. Numa dessas peças de M. Eward, ela era cheia de sons estranhos, capazes de embaraçar até mesmo músicos profissionais. Então quem está falando isso é o Berlioz. Ele assistiu a essa apresentação com composições do... Gente, eu não conheço esses compositores, eu posso estar pronunciando errado. Gavet, Eward e o próprio Berlioz. Sendo que uma dessas composições era altamente complexa, cromática, cheia de sons estranhos à escala. E esses alunos desse método conseguiram cantar isso sem embaraço. Apesar disso, o Berlioz não alterou sua oposição a esse sistema e ele fez uma argumentação muito bem fundamentada sobre as suas preocupações pedagógicas e acabou convencendo a Academia Científica da França. A música era um dos braços da Academia de Ciências francesa. E olha só uma citação dele aqui, ó, que eu destaquei. A escrita musical sobre a pauta é a única escrita universal existente sobre a Terra. E esse foi o grande argumento final do Berlioz, porque a partitura já era um sistema universal. E você propor um novo sistema ia atrapalhar toda a ordem vigente de educação musical, e isso fez com que a somização relativa, que antes estava em plena prosperidade na França, desaparecesse praticamente, e aconteceu a mesma coisa nos países que são submissos à influência do Conservatório de Paris. Ou seja, todos os países de idioma latino fixaram-se exclusivamente em cima da teoria musical do dó fixo, do solfejo absoluto, que também tem as suas vantagens, claro. Eu estou aqui apresentando um outro método menos usado no nosso país, mas assim, sem tirar o mérito de 300, 400 anos de história da música, que formou excelentes músicos também, né? Então a gente tem que reconhecer que é um sistema que funcionou por séculos, o sistema absoluto, mas a minha crítica principal a ele é que não é um método para todos, não é um método que privilegia todo mundo. Então, quem tem ouvido absoluto canta facilmente à primeira vista uma partitura no sistema absoluto. Porém, 90% dos alunos ficam para trás. E eu fui um desses 90% dos alunos quando eu era estudante. E o que eu acho que é a grande inclusão do sistema relativo é que ele é muito mais fácil no começo. No princípio, quando o aluno está aprendendo, ele já consegue logo ouvir a música e não os nomes de nota. Os nomes de nota servem apenas para ligar a gente cantar melodias e não para cantar nome de nota, certo? Vou então chegar no terceiro, já tô concluindo minha parte histórica, tá, gente? Então a gente falou primeiramente do Guido d'Arezzo, ano 1000 mais ou menos. Depois falamos do Rousseau, que é a época da Revolução Francesa, segunda metade do século XVIII. Agora tem outra parada muito importante na história da música, que é a Inglaterra do comecinho do século XIX. Tá? Esse método francês do Paris Galin-Chabert, ele chegou até a Inglaterra e uma educadora musical chamada Sarah Glover, ela adaptou esse método para o sistema inglês. Mais para frente, um dos alunos da Sarah Glover, chamado John Curvin, ele também se apropriou desse sistema e o John Curvin tinha um grande relevo social, porque ele era um pastor luterano, então ele popularizou muito esse método relativo na Inglaterra, que é basicamente o mesmo método que o Rousseau propôs, porém com algumas modificações muito importantes. Que é o seguinte, eles se apropriaram do método francês, porém mudando os números para aquelas sílabas dó, ré, mi, fá, sol, lá, ti. Tá? Para quem talvez não esteja acostumado, a gente fala ti e não si, porque a sílaba, a consoante S, a inicial de cada nota, ela vai ser usada na grafia. Para o mesmo princípio de facilitar a leitura para a pessoa não precisar aprender o pentagrama de cara, em vez de vir números, vinham as iniciais de cada letra. Então, o som do dó era lido como D, o som do ré como R, o som do mi como M, o som do fá como F, sol é S, lá é L, e o si tem a mesma letra que sol, né? Então eles começaram a chamar de ti. Tá?
Então, o ti é para não confundir com S de sol. E esse método de solfejo também alcançou uma grande popularidade na Inglaterra e fez com que os coros, os corais, tivessem um boom na música vocal inglesa do século XIX, né? Graças ao método da Sarah Glover e do John Curwen. Tudo isso está naquele artigo lá que eu falei que eu vou passar para vocês, tá? E eles atribuem 2 papéis principais onde o educador musical devia focar para trabalhar esses conteúdos, que é, em primeiro lugar, facilitar a leitura, tornando a escrita e leitura mais leve para o aluno inicial, para não desencorajar o aprendizado, e, acima de tudo, e antes de tudo, modelar os espíritos e os reflexos audiovocais do aluno sobre a somização relativa. O que é isso? É a pessoa começar a ter o reflexo de ligar um determinado nome a um determinado som, independente do nome de nota absoluto. Então, por exemplo, independente se eu tocar um Lá no piano ou se eu tocar um Mi, o que importa é qual a função que essa nota tem. Se essa nota é tônica, ela tem uma função completamente diferente do que se ela fosse, por exemplo, a sensível, né? Que é a 7ª do tom. Então, isso me fez até me lembrar de uma coisa também. Eles escrevem aqui no texto, né? O reflexo audiovocal sobre a somização relativa. O próprio nome solfejo e somização tem a ver com esse solfejo relativo, que é cantar as notas Sol e Fá, quando é solfejo, e Sol e Mi, quando a gente fala de somização. A raiz das palavras está nisso, né? De cantar o 5º e o 4º grau, Sol, Fá, ou de cantar as notas do acorde, se for no somização. Sol, Mi, né? Imaginando que a tônica é Dó. Se alguém tem ouvido absoluto um instrumento por perto, vai ver que provavelmente eu não estou na nota real do Lá 440. Mas é porque isso realmente não importa. Uma melodia que canta ela é a mesma melodia em né? Em relativo eu cantaria como Sol, Mi, Ré, Dó. É como se eu subisse ou descesse um quadro na parede, não é? Eu me adequo ao tamanho dessa parede, vamos supor que a pessoa tem uma extensão vocal pequena, então eu coloco o quadro de um jeito que ele fique bonito ali naquela parede. Mas o quadro não muda. Então, qual é o sentido de, em um tom eu cantar Sol, Mi, Ré, Dó, e em outro tom eu cantar Ré, Dó, Ti, Mi? Não faz sentido nenhum, né? Se a melodia é a mesma, por que eu dou nomes diferentes para isso, né? Então, esse é o foco do solfejo relativo. É priorizar o entendimento da melodia e não os nomes das notas que vão ser tocadas no seu instrumento. Tá? Eu sou professor de percepção, como eu falei para vocês, de percepção e de contrabaixo, e aí alguns alunos falam, o aluno chega iniciante lá no I1, que eu não sei como é que todos os conservatórios seguem esse mesmo esquema daqui, né? Eu não sei. Mas, enfim, chega na primeira turma lá e alguns alunos já têm alguma experiência com leitura de partitura. Aí eu coloco lá uma bolinha na segunda linha e falo, esse aqui é o Dó. Dó, Ré, Mi. O aluno fala, mas meu professor já me ensinou que essa nota aí, na verdade, é o Sol. E aí eu falo o seguinte, olha, o responsável por te ensinar qual nota que está no pentagrama, onde você encosta no seu instrumento, é o seu professor de instrumento. Aqui na aula de percepção nós vamos aprender a cantar todo mundo junto, independente do instrumento. É uma dificuldade que eu tive quando eu era aluno. Eu estava estudando contrabaixo e eu estava custando aprender a clave de Fá e eu ia para a aula de percepção e aprendi uma outra clave. Então eu ficava pensando, gente, por que eu estou aprendendo isso se eu vou ler aquilo? Ou então, por que eu tenho que ler no instrumento essa clave que ninguém aprende na minha aula de percepção? Percebem como existem vários problemas no nosso sistema tradicional de ensino? Na verdade, tudo na vida é cheio de problemas, né? Mas, enfim, estou tentando ver pelo ponto de vista do aluno o que é mais fácil e mais universal para ele aprender, não é? Então, se ele aprende o sistema de leitura relativa e de solfejo relativo, ele aprende a entender a melodia antes de tudo. Na hora de tocar no instrumento dele, aquilo é um problema de mecânica, né? O balé dos dedos. Alguma dúvida ou algum comentário sobre esse primeiro apanhado histórico que a gente fez? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma partitura. Professor. Pode falar. Tipo assim, a escala relativa, tipo assim, quando é para poder ser aplicado no instrumento de corda ou no canto, ela faz bastante sentido. Mas, por exemplo, no meu caso, eu toco flauta transversal e aí a gente já aprende as posições das notas. Essa escala também faz sentido para a gente? Olha, Simone, essa pergunta sua é muito interessante. Primeiro, vamos só tentar definir aqui o termo
adequado. Ela não é exatamente uma escala relativa, ok? As escalas são as mesmas que a gente tem nos dois sistemas. Escala maior, escala menor, menor harmônica, menor melódica, modos e coisa e tal, as escalas são as mesmas, ou escala cromática, né? O que muda é a nossa maneira de pensar em cima dessas escalas, tá? Realmente, os instrumentos de sopro, eles têm uma lógica mais difícil de enxergar, não é? Um instrumento de corda, ele é muito visual, assim como o piano, né? Então, você vê quantas casas você avançou, isso faz uma certa lógica. O piano também é fácil de visualizar e o canto é fácil de intuir nesse sentido. Agora, nos instrumentos de sopro, geralmente você tem uma posição e a partir dessa posição você consegue tirar 2 ou 3 notas de acordo com a série harmônica, né? Essas posições elas não fazem um sentido necessariamente lógico, como tem a flauta doce, né? Que você coloca a mão aqui, aí os buraquinhos você tem aqui o dó, vai abrindo ré, mi. Mesmo a flauta doce que é mais lógico assim, ele ainda tem várias quebras no sistema, né? Então realmente existe esse desafio nos instrumentos de sopro. Mas qual que é o sentido disso? Aí você me perguntou como transpor isso para um instrumento de sopro. Excelente pergunta. A ideia é a imagem, vamos dizer assim, a imagem mental do som. É meio contraditório, né? Meio, qual é a palavra? Parece meio sinestésico, misturar visão com som, mas realmente faz sentido. Que é você conseguir na sua mente ter a imagem de qual é o som que você quer ouvir. Essa é a vantagem para qualquer instrumentista, independente de ser cordas ou sopro. Realmente, quando você for digitar no seu instrumento, na sua flauta transversal, no seu trompete, seja lá qual for o instrumento, você vai ter que fazer a leitura absoluta, certo? Mas a sua capacidade de olhar aquela topografia das notas, entender que som tem ali, essa habilidade é muito importante. Eu não sei exatamente no caso da flauta, mas, por exemplo, no caso dos instrumentos de bocal, se você sabe antes o som que você quer, você prepara o seu lábio de uma maneira super precisa para fazer aquele som. Enquanto que se você está simplesmente lendo notas, sabendo, ó, essa bolinha nessa linha, eu tenho que apertar o dedo assim, sem pensar no qual é o som que você quer ouvir, é muito mais difícil você achar aquela nota, porque você fica tendo que tentar mirar com o lábio. Onde que está? Isso faz sentido, isso que eu estou dizendo? Então, o solfejo ajuda a pessoa, sabendo o som antes, a preparar o corpo para aquilo. Né? Como eu falei lá na frase da Sarah Glover e do John Curvin, é modelar o espírito e os reflexos audiovocais. Ou seja, é tudo uma questão de reflexo. Se você observa uma coisa, observa uma partitura e sabe o som que vai ter, isso é um reflexo. Você não tem que parar para pensar. Você vê aquilo e sabe como soa. E isso gera uma adaptação muscular no seu corpo para executar. Eu consegui responder a sua pergunta? Alô? Sim, obrigada. Então, acho que é... Professor, eu queria também, em relação à leitura relativa, eu particularmente, eu sinto, não só dentro da escola, mas eu sinto uma certa resistência, sabe? Em relação àquele pessoal que ensina, né? Porque é tradicional a gente ensinar o absoluta. Então, você acredita que há uma certa resistência em relação à leitura relativa por pensarmos que absoluto os alunos decoram melhor do que assimilam? Evelyn, essa é outra questão crucial que eu tenho me debruçado sobre ela já há algum tempo. De fato, existe resistência, e às vezes é uma resistência bem grande ao método. Eu acredito que simplesmente porque qualquer posição que é hegemônica há bastante tempo, como é o caso do sistema absoluto, né, que está há séculos sendo usado nos países de tradição latina, é claro que as pessoas vão ter uma resistência com alguma coisa que é considerada nova, mesmo que a gente tenha visto aqui que é uma coisa super antiga, né? Justamente pelo medo do novo. E eu acredito que o desconhecimento é o grande fator da resistência. Quando a gente não conhece sobre o que a gente está sobre o outro lado, o que está sendo apresentado, geralmente a gente se fecha aquilo. E eu acho que é nesse ponto que essa oficina, que eu tento encaixar essa oficina aqui, é tentar difundir um pouco, a pessoa entender o que é. Né? Então, eu vi que muitas pessoas falaram que já conhecem o método relativo, mas eu acho muito legal estar podendo falar para muitos que não sabiam nada sobre, porque eu acho que conhecer o outro lado é que faz você perceber o que existe de vantagens e de desvantagens. Né? Então, rapidinho, só para eu concluir o raciocínio, eu acho que talvez alguns achem maçante esse formato de aula que a gente fez agora, que é um apanhado histórico, mas eu acho importante a gente ter começado por ele, porque é importante as pessoas saberem que isso não é uma coisa que foi inventada por um tal de Kodály na Hungria no século XX.
né? Eu acho que isso também pode gerar uma resistência. Isso é coisa do educador húngaro lá. Bicho, o que é a Hungria? Que país é esse? Completamente irrelevante para o nosso contexto musical, educacional no Brasil, né? Ou pelo menos pouco relevante. Então as pessoas já tendem a se falar, não, método Kodály, não quero saber sobre esse húngaro da década de 20, sabe? Enquanto que eu acho que se a gente toma conhecimento de que o próprio solfejo nasceu do método relativo, e de que isso é usado desde o ano 1000, e que em algum momento a tradição francesa que fez a gente mudar, a gente consegue ter um outro ponto de vista, falar, opa, peraí, isso aqui que a gente está falando é uma coisa séria de educação musical, é uma ferramenta séria que foi usada por milênios, né? Então, deixa eu dar uma chance, ouvir e ver do que se trata, né? Pode falar, quem tinha alguma coisa para falar. E, Evelyn, eu respondi a sua questão? Podemos ir mais a fundo nessa discussão. Sim, só concluindo, porque uma vez que... não estou falando de concordar nem discordar, tá? Eu estou falando assim de uma maneira, de uma visão geral. Mesma coisa que você chegar na primeira aula de percepção de musicalização e falar com o aluno que a semínima vale 1 e que a mínima vale 2. Então, eu acredito que a gente seguindo o raciocínio de dobro metade, ele vai chegar lá na frente no curso técnico sem aquela tensão por medo da percepção. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um 2x2 numa orquestra que eu fui tocar, e eu não dei conta de ler, de primeira vista já valendo, né? Então, assim, porque o professor me ensinou, que mínima vale 2. Aquelas coisas, aqueles pré-conceitos, né? Nem é conceito, são os pré-conceitos. Obrigada, professor. Beleza, gente. Mais comentários nesse sentido? Eu acho que esse lado da discussão é importantíssimo. Eu tenho uma dúvida. Diga lá. Com quem que eu estou falando? Maria Clara. Maria Clara de onde? Eu esqueci de perguntar de onde ela foi. Conservatório Lourenço Fernando. Legal. Montes Claros. Legal. Muitos amigos. Eu queria saber, assim, então você acha que é melhor a gente aprender a cantar na altura correta ou a ler na partitura? Eu não entendi. Essa é uma boa questão também, que talvez eu não tenha deixado claro. Em primeiro lugar, o que você falou são duas coisas que muitas vezes elas são ensinadas conjuntamente, mas eu acho que elas são absolutamente separadas. Cantar corretamente, cantar afinado e cantar de uma maneira que dê prazer e que ao mesmo tempo seja esteticamente bom, não tem nada a ver com ler. A gente subverte completamente a ordem das coisas. Que criança que entra na escola para aprender a ler e escrever antes de aprender a falar e a improvisar livremente na sua língua materna? Nenhuma. Não é? Então, em música deveria ser a mesma coisa. A gente devia aprender a cantar e a entender os sons muito antes de aprender a ler e escrever. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto também crucial, uma falha gigante na nossa educação musical tradicional. Não é? Como a gente é um conservatório, é um lugar que as pessoas procuram, muitas vezes, para aprender a ler e escrever música, eu considero que sim, é importante a gente ter já nos primeiros anos as aulas que mostrem como funciona uma leitura de partitura. Mas isso não deve ser o primeiro foco, eu acho. Isso não deve ser a coisa mais importante das aulas quando os alunos têm zero experiência. Acho que o mais importante é eles aprenderem a fazer música da maneira mais intuitiva e prazerosa possível, e isso se tornando uma linguagem familiar para eles, a ponto da leitura e da escrita vir com facilidade. Tá? Na oficina de amanhã, eu vou falar mais especificamente sobre Kodály, vou tentar fazer um apanhado histórico bem rapidinho, de 15 minutos, e aí vamos para as práticas, e aí acho que talvez vai ficar mais claro de qual que deve ser o passo a passo ideal. Então, assim, você perguntou, né, o que eu acredito. Então, qual é o passo a passo ideal que eu acredito? Lembrando que eu estou falando da minha experiência, existem várias outras, né? Mas eu acredito embasado no que o Kodály fundamentou em papel, né? Ele e os alunos dele. Tá? Mas mostrando também que isso não é uma coisa que foi inventada por ele, isso é um método de educação musical milenar. Eu consegui te responder, será? Conseguiu sim, obrigada. Beleza. Vamos lá, Ô, Lucas. Diga. Posso falar? Pode, claro. Com quem eu estou falando? O método Gisele, de Visconde do Rio Branco. Prazer, Gisele. Prazer também. O nosso maior desafio, que eu acho, igual o método Kodály, é maravilhoso mesmo, com certeza, igual você disse que, né, a pessoa aprender, entra na escola, não sabe ler, né, não sabe escrever, né? Só que o nosso maior desafio, que eu acho, é a aula de 50 minutos, né, com muitos alunos,
E a gente acaba caindo um pouco no tradicional, porque tem a questão do instrumento também, né? Que eles já vão pegando o instrumento. Então, o nosso maior desafio, eu acho que é conciliar as duas coisas mesmo. Verdade, Tem Gisele. 20 anos que eu trabalho com percepção, então a gente tenta fazer isso aí que você disse, de ter essa vivência musical antes, mas tem hora que a gente tem que cair no tradicional. Verdade, verdade. Como que eu procedo nas minhas aulas? Eu faço o seguinte, nos anos iniciais, eu trabalho especificamente nos primeiros anos, em São João del Rei é o I1 e I2, e depois eu trabalho só lá na ponta, lá nos 2 últimos anos do curso técnico. Então, eu pego bem esses alunos no começo. Realmente é um desafio, ainda mais quando você tem, por exemplo, você vai pegar uma turma no meio de ano que aprendeu um tempão por um método, né? Isso gera um tempo para a pessoa adaptar. No técnico, eu tenho muito mais tempo com os alunos, eu tenho 100 minutos na sala de aula e eu faço por 2 anos consecutivos. Então, eu me dou esse tempo para que a pessoa, em alguns meses, se adapte, né? Mas aí, no I1, eu acho muito legal de pegar desde o começo. O que acontece, Gisele? Eu volto mais de 50% do tempo para a pessoa cantar com o nome de notas sem ler nada. Mas cantando e absorvendo essa informação e tentando comparar com os sons, o objetivo é criar um ouvido interno. E aí depois, vamos dizer assim, mais 30% da aula lendo. E o método Kodály, especificamente, ele tem uma coisa muito interessante, que é começar com muito poucas notas. Então ele começa só com Dó e Ré, depois ele começa com Dó, Lá, Sol, e ele vai colocando sequência de 3 notas, depois ele emenda 3 em 4, 4 em 5. Isso vai fazendo com que você não precise gastar muitas aulas ensinando pentagrama, ensinando onde estão as notas. Você bota o pentagrama de primeira, em 2 minutos, o aluno entende. Ó, na segunda linha é o Dó. Qual o nome das notas? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, quem vai estar logo acima do Dó? O Ré. Então, a gente começa cantando só essas 2 notas, todo mundo pega intuitivamente. Aí depois eu mudo. Falo, não, agora o terceiro espaço vai ser o Dó. Aliás, o terceiro espaço é na clave do Sol mesmo, né? Não, então, esquece. O primeiro espaço vai ser o Dó. E o aluno simplesmente tem que acreditar nisso. Aí vem algum aluno que já tem experiência. Ele me fala, não, mas eu sei que nessa nota, na verdade, é o Fá. Aí eu falo, olha, a gente não tem tempo para dizer exatamente, dizer os nomes certos, dizer o que é nome errado, fazer a reflexão filosófica. Saber qual que é o nome da nota no seu instrumento é trabalho do seu professor de instrumento. Esse é o jeito que eu aplico e que eu vi o que para mim é um grande mestre, o Ian Guest, fazer. É o jeito que eu tenho feito nos últimos 5 anos. Tem dado certo para mim, mas sim, existem confusões, não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu acho que nenhuma aula é a coisa mais fácil do mundo, né, Gisele? Eu vou focar nessa questão da prática da didática mesmo nas próximas oficinas, tá, gente? Amanhã e depois de amanhã. Lucas, só para o pessoal aí, que eu respondi para algumas pessoas lá no chat, que a aula vai estar, né? Essa aula de hoje vai estar disponível no seu canal no YouTube, né? Uhum. Então, estão me perguntando qual é o seu canal. Excelente. Vocês vão pesquisar por Lucas Batista Música. Tá? É porque tem um outro Lucas Batista, que é tipo um Felipe Neto de pobre. Um outro Lucas Batista lá que é bem famoso. Então, provavelmente, a primeira coisa que vai aparecer lá é ele. Tá? Então, lembra de colocar no filtro, buscar só por canais e colocar esse nome, Lucas Batista Música. Vocês vão achar. De qualquer maneira, amanhã eu boto o link para vocês, tá? Eu acho que já seria legal a gente ir encerrando, talvez, por aqui, para não ficar longo e maçante demais. Mas eu acho que ainda dá tempo, se alguém tiver mais uma perguntinha ou 2 perguntinhas, da gente conversar mais um pouco. Repete seu e-mail, por favor. Pois não, vou deixar escrito aqui. E-mail é Lucas Batista Músico. O canal é Lucas Batista Música. Tá bom? Desculpem a confusão aí. Mais perguntas, gente? Lucas@gmail. Isso, tá lá no chat. Ó. Fatura da porta, viu? Ah, não, gente, eu mandei privado, desculpa. Vou mandar público aqui. Não por mim, mas mais por elas. Então você vai ter que trocar. Então. Ele não arrumou ele colocou do jeito. E-mail aí, né? O negócio. Mas beleza, gente. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Quem quiser me contactar lá para eu já passar o artigo, se tiver
quente no assunto, quiser ler agora, quiser ler hoje, eu passo para vocês. Pode me contactar por e-mail. Mas a partir de semana que vem eu vou dar certinho. A Simone tinha disponibilizado o link do artigo aqui mais cedo no chat. O povo é esperto demais. Viu. É só botar o nome lá. Se o pessoal viu aí. Se a Simone ainda estiver por aí e puder disponibilizar novamente ali no chat, para quem não viu, ver novamente. Obrigado, Simone. Lucas. Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Sou Valeriano, do Conservatório de Visconde do Rio Branco. Muito prazer. Tudo bom? Eu só gostaria de fazer um comentário sobre o solfejo relativo. O que eu vejo assim, no meio dos músicos a grande maioria, eles dizem que cria um critério indireto na educação. Assim, em vez de você fazer a criança já logo aprender, já a nota e o som vinculado àquela nota e uma questão visual, aí cria essa dissonância cognitiva na criança, que é a crítica, eu acho a crítica um pouco mais coerente sobre o ouvido relativo, até porque, se a gente for analisar ao longo da história, né, a Índia inteira usa o ouvido relativo. Todas as culturas antigas usaram o ouvido relativo. Mas a partir do momento que a gente começou a definir um diapasão, uma nota fixa, como na música ocidental, então isso começou a criar toda essa teoria do ouvido absoluto, até porque não existia antes essas definições de altura como a gente tem hoje. Então, assim, a grande questão de todo esse debate sobre qual que é a melhor aplicação, ouvido relativo ou ouvido absoluto, é justamente essa questão do critério indireto que isso pode causar numa criança, por exemplo, que nunca teve acesso à música. Se você já ensina lógico aquilo, a nota dó, ela é escrita dessa forma e tem esse som. Com o passar do tempo, ela vai acabar, pelo menos teoricamente, ela acaba desenvolvendo um ouvido absoluto que não teria o porquê de ter um ouvido do relativo. E até porque outro detalhe é que o ouvido absoluto, o relativo, o solfejo fixo, ele é fundamental para o instrumentista, porque a leitura que ele faz não é relativa, a não ser os instrumentos transpositores. Mas os instrumentos que não são transpositores, a leitura é fixa. Excelente. Então, assim, a grande crítica que eu vejo sobre o ouvido relativo é essa. Como é seu nome mesmo? Valeriano. Beleza, Valeriano. Seguinte, eu ouço essa crítica e ela talvez seja um dos motivos também da resistência e eu vou discordar dela veementemente por causa do seguinte, ela não está errada. Nada do que você falou está errado. Porém, qual que é o prejuízo para o ouvido da criança ou do adulto que for aprender por esse método? Só existe algum prejuízo se a pessoa já chegar na aula com o ouvido absoluto. Porque o ouvido relativo em nada atrapalha a pessoa a entender a música, ou confunde ela com as outras coisas que ela está aprendendo. Por quê? Porque o método relativo ele foca na compreensão da melodia, na compreensão do som. E o nome de nota não é som. Enfim, o som isolado, o nome de nota é isolar o som. Sons isolados não formam melodias, né? As melodias só existem com sons em contexto. Concorda comigo? Então, eu acho que assim, se você tem que optar por uma das duas maneiras, eu acho que é mais natural, e aí é opinião pessoal, pelo que eu vivenciei, eu acho que é mais útil a pessoa já conseguir relacionar os sons diretamente ao contexto musical onde eles estão, né? No instrumento, de fato, a pessoa vai fazer a sua leitura absoluta. Mas a pessoa rapidamente pega o jeito de ler absoluto, porque o jeito de decorar, de fato, no instrumento, é impossível você não decorar no sentido de saber de coração, né, de você ter o reflexo. Essa palavra é muito importante. No instrumento não dá para você não ter o reflexo de que a quarta linha se toca aqui, de que o segundo espaço se toca aqui. Esse reflexo é fundamental, de fato. Mas o solfejo em si, eu acho que ele pode ser mais do que isso. E é isso que esse método vem propor, que é criar uma mente musical, que é criar um ouvido interno forte o suficiente para que a pessoa consiga imaginar os sons em relação àquilo que ele está tocando, tá? E não em relação ao nome de nota. Ou seja, na verdade, é não deixar o foco no nome da nota, e sim no som.
Agora, de fato, isso vai ser confuso para quem tem ouvido absoluto. Concordo. Mas quantas são as pessoas que têm ouvido absoluto? Então, a gente está pensando em fazer educação musical para quem? Né? Se essa educação musical for feita para uma minoria de pessoas, enfim, eu acho que é uma questão da nossa realidade como educadores musicais, né? Esse método absoluto, ele funciona, ele está aí há séculos, e ele formou excelentes músicos. Eu conheço vários colegas que desenvolveram algum tipo de ouvido absoluto, talvez tipo uma memória forte das alturas, se não o ouvido absoluto clássico, desenvolveram esse método estudando no método tradicional. Mas eu continuo batendo na tecla de que é para poucos. Poucas pessoas nas nossas turmas de conservatório, poucos alunos viram expoentes, né? Enquanto que no método relativo, eu acredito que os expoentes vão continuar existindo, de todo jeito vão existir essas pessoas que vão ter uma super facilidade, vão se tornar excelentes músicos, e ao mesmo tempo você consegue trazer mais gente junto. Mas nesse ponto é a minha opinião pessoal, a minha vivência, tá bom? Só para falar para o pessoal aqui, pessoal, coloquei já no chat aqui o link do canal do Lucas. Então, aproveitem e se inscrevam lá no canal, dessa força para o professor, né, Lucas? Beleza, gente. Bom, como eu estava falando para vocês... E abaixo aí no chat, a Bruna também colocou o link do artigo, tá, pessoal? Para quem queria aí o artigo, tá então, aí já. Só para eu fechar a reunião de hoje, então, como eu já disse algumas outras vezes aqui, essa defesa que eu faço, que é de certa forma até meio veemente, é porque eu vivi na carne isso e eu senti que quando eu passei a pensar do outro jeito, eu evoluí muito mais como músico, eu passei a conseguir solfejar à primeira vista praticamente qualquer coisa, sendo que era uma habilidade que eu achava que era uma coisa surreal, eu achava que era impossível só para quem tinha dom ou só para quem tinha ouvido absoluto. Então, foi uma coisa que fez muita diferença para mim, é por isso que eu faço essa catequese, vamos dizer assim. Eu realmente sou meio catequizador, me desculpem, mas eu vou tentar fazer com que não seja só um monte de opiniões pessoais aqui, tá bom? Eu vou tentar mostrar o método que eu aplico, baseado no que o Ian Guest faz, que é baseado no método Kodály, mas, por outro lado, também vou tentar ser o mais universal possível e estou super aberto às discussões dos dois lados. Eu acho que é muito importante a gente ter essa discussão no Brasil, em que geralmente não se discute muito. É ou uma coisa ou é outra, e não existe tanto essa contraposição. Acho que esse espaço é para isso, tá bom? Então, acho que é isso. Obrigado a todo mundo. Até amanhã. Amanhã, às 15 horas, então, pessoal, retomamos aí o segundo dia de oficina com o brilhante professor Lucas aí. Muito obrigado. Boa tarde. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde. Valeu. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo, hein? Todo mundo que participou, mandou pergunta, conversou. Tamo junto, gente.